E seja muito bem-vindo, bom dia, boa tarde, boa noite, você que está em casa. Vamos estudar direito penal? Pois é, chegou o momento de nós esmiuçarmos aí o jeitinho da banca CESP em cobrar a disciplina de direito penal em provas, tá ok? Vamos bater um papo bacana sobre direito penal, sempre fazendo muitos exercícios e lembrando, obviamente, que esse curso aqui é uma revisão, não resumo, é um curso rápido. Eu não tenho como esgotar o assunto num período de 6 horas, então eu vou me ater aos principais pontos de cada assunto do seu concurso. Maravilha? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos começar aí a nossa brincadeira e antes de começar, eu peço o seguinte para você. Já tem em mãos o seu Código Penal, que a gente vai fazer muito exercício e eu vou ficar sempre trocando entre o Código Penal e os exercícios. Belezinha? Então vamos nessa, vamos lá. Foi dada a largada. Show de bola. Começando aí com a nossa brincadeira, eu tenho o conteúdo programático aí do nosso curso. O nosso curso vai abordar esses assuntos, ó. 1. Vai tratar da aplicação da lei penal. O item 2 vai tratar do crime, teoria do crime, juntamente com o item 3, que trata aí justamente do dolo e da culpa. O item 4 vai tratar dos crimes contra a fé pública, também sempre cai uma questãozinha. O item 5 vai tratar dos crimes contra a administração pública, em especial os praticados por funcionário público e por particular. São 2 capítulos aí dos crimes contra a administração pública. O item 6 eu coloquei em taxado, por quê? Porque ele trata da lei de improbidade administrativa. Isso aqui eu não vou abordar em direito penal, justamente porque é um conteúdo inerente ao direito administrativo. Ou seja, não vou abordar isso aqui. O item 7 fala da Lei 8.137, crimes contra a ordem tributária, vamos abordar também. O item 8 fala da Lei 10.028, essa lei inseriu no Código Penal os crimes contra as finanças públicas e também estipulou o conceito de infração administrativa. E por último, vamos tratar aí de algumas questões relacionadas a temáticas de gênero, raça e etnia, em especial da Lei Maria da Penha e do Estatuto Nacional da Igualdade Racial. Tranquilo? Então essa é a grande jornada que nós vamos ter ao longo desse nosso curso. Tá preparado? Vamos nessa? Então vamos lá, ó. Começando aqui com o primeiro assunto do nosso curso, que é a aplicação da lei penal. E eu já trouxe aqui para vocês algumas questões. Mas, Claire, como é que você vai fazer? Eu vou trabalhar a teoria juntamente com as questões, vai ficar muito mais fácil de entender. Belezinha? Então, começando aqui com essa primeira questão. Olha só o que ela nos diz. A letra A fala das frações de dia que são computadas como um dia integral de pena nas penas privativas de liberdade, e isso aqui é falso. De Claire, por que isso é falso? Lá no nosso Código Penal, que está aqui, ó, você vai ver lá pelo seu artigo 8º, 9º, em especial o artigo 11. Olha só que legal. O artigo 11, ele trata das frações não computáveis da pena. E aí, o artigo 11 diz que nas penas privativas de liberdade e também nas penas restritivas de direito, as frações de dia, elas são desprezadas. E na pena de multa, as frações de cruzeiro, leia-se aí,
as frações de real. Portanto, o que você não pode deixar de saber é o seguinte. Imagine que um juiz, lá no cômputo de uma pena, ele chega, né, fazendo aquela conta que ele faz no método trifásico, ele chega a uma pena, por exemplo, de 2 anos, 3 meses, 15 dias e 6 horas. Ou seja, eu tenho aqui uma fração de dia. E nós vimos que, de acordo com o artigo 11 do nosso Código Penal, essa fração de dia ela é desprezada, ela é descartada, ou seja, ela não é computada como um dia integral. Portanto, está errada aí a letra A, fundamento no artigo 11. Beleza? A letra B fala do tempo do crime. Quando que um crime é praticado? E aí você tem que saber o seguinte, ó, preste atenção nisso, hein? Com relação ao lugar do crime e com relação ao tempo do crime, tá? Vamos voltar lá no Código Penal que você vai ver, ó. Com relação ao lugar do crime, nós temos aqui o artigo 6º do Código Penal, que nos diz o seguinte, ó. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Então, para o local do crime, considera-se tanto o local onde houve a conduta, a ação ou omissão, bem como o local onde ocorreu o resultado. Tanto a conduta como o resultado são parâmetros utilizados para definir o local do crime. Ou seja, nós temos aqui duas possibilidades. E justamente por isso, nós dizemos que, com relação ao local, ao lugar do crime, o nosso Código Penal adotou a teoria da ubiquidade. De Cléber, com relação ao tempo do crime, em que momento que um crime é praticado? Suponha que um menor com 17 anos, 11 meses e 25 dias atire em alguém que só morra 10 dias depois, quando esse menor já tiver completado 18. Esse menor será imputável ou não? Quando que o crime aconteceu? Quando ele deu tiro ou quando a vítima morreu? Com relação ao tempo do crime, nós temos aqui o artigo 4º, que nos diz o seguinte, ó. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão. Então, o crime ele é praticado no momento da conduta, ainda que outro seja o momento do resultado. Mesmo que a vítima só tenha falecido 10 dias depois, o crime será considerado praticado no momento em que a pessoa atirou, no exemplo que eu dei. Portanto, a doutrina entende que, com relação ao tempo do crime, o nosso Código Penal adota a chamada teoria da atividade. E é por isso que eu digo que nós, concurseiros, nós que estamos aí estudando, estamos sempre na luta, tá ok? E aí tem aí um pequeno mnemônico para você decorar: lugar do crime, teoria da ubiquidade; tempo do crime, teoria da atividade. Ou seja, a letra B de bola nos diz que o direito penal quanto ao tempo do crime considera-se praticado o crime no momento do resultado? Não, no momento da conduta, já que adota a teoria da atividade. No momento da ação ou omissão. E aí, nós temos como fundamento o artigo 4º do Código Penal. Beleza? A 3, ó, diz que a sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz as mesmas consequências, poderá ser homologada no Brasil para todos os efeitos, exceto para obrigar o condenado à reparação do dano. E aí eu te pergunto o seguinte, dá uma olhadinha aqui comigo, ó. Pensa aqui comigo o seguinte:
É possível que um juiz que emita uma sentença, por exemplo, na Itália, essa sentença seja homologada no Brasil e produza efeitos aqui no Brasil? Sim, isso é possível. Declare, aonde que está escrito isso no nosso Código Penal? Vamos lá que você vai ver agora. Aqui no nosso artigo 6º não, 7º não, artigo 9º. O artigo 9º trata justamente da eficácia da sentença estrangeira. E diz que a sentença estrangeira da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, essa sentença ela pode ser homologada no Brasil para duas situações. Quais são as duas situações que possibilitam a homologação da sentença estrangeira? A primeira é a reparação do dano, ou então outros efeitos civis. E a segunda é para sujeitar o autor a uma medida de segurança. Medida essa utilizada para os semi-imputáveis. Beleza? Então, em que situações que a sentença estrangeira pode ser homologada no Brasil? Para sujeitar o autor a uma medida de segurança ou para a reparação do dano. Então, posso usar uma sentença do juiz da Itália para obrigar o sujeito aqui no Brasil a pagar a vítima, a reparar o dano que foi praticado. E aí, nós já temos aqui justamente que a letra C está errada, no ponto que diz, exceto para obrigar o condenado à reparação do dano. Porque a reparação do dano pode sim ser feita com base em uma sentença estrangeira, obviamente desde que essa sentença seja devidamente homologada. Está aqui, ó, lá do artigo 9º. Beleza? Então, artigo 9º é o fundamento da alternativa C. Alternativa D. Ficam sujeitos à lei brasileira os crimes contra o patrimônio ou a fé pública do Distrito Federal, de Estado, de município, de empresa pública, sociedade mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público, embora cometido no estrangeiro, sendo o agente punido segundo a lei brasileira, ainda que ele seja absolvido no estrangeiro. Então, olha só, quando a gente fala em aplicação da lei, tá? Quando eu falo em aplicação da lei, a regra é justamente ocorrer o princípio da territorialidade. O que é isso, Declare? A lei brasileira ela é produzida para que os seus efeitos ocorram no território nacional. Mas, em algumas situações essas excepcionais, irá prevalecer o princípio da extraterritorialidade. Em que situações que a extraterritorialidade prevalece? A regra é a territorialidade com base no artigo 5º do nosso Código Penal. A exceção é a extraterritorialidade com base no artigo 7º do nosso Código Penal. Declare, eu quero dar uma olhada nesses artigos, então vamos lá. Olha só, no artigo 5º, eu tenho aqui justamente o conceito da territorialidade. Ele diz assim, ó, aplica-se a lei brasileira ao crime cometido no território nacional. Então, isso é a territorialidade. Entretanto, no artigo 5º, no caput, você já percebe que esse princípio não é absoluto. Por quê? Porque ele é aplicado desde que não provoque prejuízo a convenções, tratados e regras de direito internacional. Ou seja, o princípio da territorialidade não é absoluto. O nosso ordenamento jurídico adota o princípio da territorialidade moderada, também chamado
princípio da territorialidade temperada. Mesma coisa. Entretanto, em algumas situações, conforme previsto aqui no artigo 7º, é possível que, mesmo um crime sendo cometido no estrangeiro, ele fique sujeito à lei brasileira. E essas situações de extraterritorialidade aqui do artigo 7º, elas se subdividem em dois grupos. Nós temos a extraterritorialidade incondicionada, é essa que está aqui no inciso 1º. Extraterritorialidade incondicionada é aquela que não depende de nenhuma condição. E no inciso 2º, nós temos os casos de extraterritorialidade condicionada, que dependem de algumas condições, justamente essas condições aqui, ó, do parágrafo 2º. Então, vamos esquematizar isso para ficar bonitinho. A extraterritorialidade, ela pode ser incondicionada ou então condicionada. A incondicionada está no inciso 1º e a condicionada está no inciso 2º. O que isso significa, Edcler? Significa que nos casos do inciso 1º, independentemente de qualquer condição, aplica-se a lei brasileira, ainda que o sujeito seja absolvido no estrangeiro. E justamente a alternativa D de dado se enquadra nesse caso aqui de extraterritorialidade incondicionada. Fala dos crimes praticados contra o patrimônio ou fé pública dos órgãos e entidades da administração pública. E onde é que isso está? Está aqui, ó, no inciso 1º, a linha B de bola. Os crimes praticados contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, blá, 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 essa galerinha toda aí, órgãos e entidades da administração pública, direta ou indireta, os crimes contra o patrimônio ou a fé pública desses órgãos e entidades fica sujeito à lei brasileira, independentemente de qualquer condição. Ou seja, ainda que o sujeito seja absolvido no estrangeiro. Por isso que a letra D de dado é o gabarito da nossa questão, com base no inciso 1º, a linha B de bola. Tá ok? E a letra E nos diz que não é aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada. Quando a pessoa fala de uma aeronave ou embarcação de propriedade privada, a regra aqui falou em aeronave ou embarcação de propriedade privada. A regra é usar a lei do local onde está a embarcação ou aeronave, exceto se a embarcação ou aeronave estiver em alto mar. Se a aeronave ou embarcação estiver em alto mar, aí utiliza-se a lei do país de origem. Como assim, Edcler? Olha só. Pensa comigo o seguinte. Eu tenho um avião da Gol. É uma aeronave privada. Essa aeronave está sobrevoando a Itália. Se ocorrer um crime a bordo dessa aeronave, deverá ser utilizada a lei da Itália.
Por outro lado, se essa aeronave da Gol estiver sobrevoando alto mar, local que não tem jurisdição, aí utiliza-se a lei de origem. Como é uma embarcação da Gol, uma aeronave da Gol brasileira, vai ser a lei do Brasil. Tá ok? E aí vem dizendo, a alternativa é que não é aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, ainda que achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil. Então, obviamente que se essa aeronave é de propriedade privada e ela está no Brasil, utiliza-se com certeza a lei brasileira. Esse não aqui no início está tornando errada a questão, e o fundamento para isso é o artigo 5º, parágrafo 2º do nosso Código Penal. Beleza? Então é falsa a letra A letra B, a letra C e a letra E. Tranquilão? Essa questão demorou um pouco mais, mas vamos dar uma acelerada agora nas próximas. Olha só. Segunda questão aí. A respeito dos princípios do direito penal e da aplicação da lei penal no tempo e no espaço, assinale a opção correta. E aí vem dizendo: é permitida a criação de tipos penais por meio de medida provisória? Não, não pode. Tá? Não pode. Por quê? O princípio da legalidade, ele se subdivide em 3 conceitos. Que conceitos são esses? Os conceitos da reserva legal, o conceito da anterioridade e também o conceito da taxatividade. Então, esses são os 3 subprincípios que o princípio da legalidade se desdobra. Este princípio da legalidade, ele está aqui, ó, no artigo 1º do nosso Código Penal, que diz: não há crime sem lei. E essa lei aqui tem que ser uma lei em sentido estrito. Essa lei é uma lei em sentido estrito. E aqui vale o conceito da reserva legal. Tem que ser uma lei tanto formal quanto material. Tá? A lei tem que ser anterior ao crime. Então, na palavrinha aqui anterior, obviamente está o conceito da anterioridade. E além disso, a lei tem que definir exatamente o que é crime. Ela não pode permitir interpretações vagas, dúbias, imprecisas. Por isso, nós temos aqui o conceito da taxatividade. E por último, temos que saber que o princípio da legalidade vale tanto para o crime quanto para a pena. Então, com base neste princípio da legalidade, eu posso utilizar medida provisória para tipificar crime? Não. Tem que utilizar somente lei ordinária ou lei complementar. Conclusão: não é permitida a medida provisória. É falsa essa alternativa A, com base no artigo 1º do Código Penal. B de bola. A lei penal, depois de revogada, não pode continuar a regular fatos ocorridos durante a sua vigência ou retroagir para alcançar os que tenham ocorrido anteriormente à sua entrada em vigor. Pode sim, tá? Pode sim. Esse não aqui está tornando a assertiva B de bola errada. Por que, Edcler? Vamos lá. Vamos lá no artigo 3º do nosso Código Penal. Dá uma olhadinha aí no artigo 3º, olha só. O artigo 3º, ele trata da lei excepcional ou temporária. O que é uma lei excepcional ou temporária? Essa lei excepcional ou temporária é justamente uma lei que ela nasce
o início da sua vigência ocorre, independentemente de ter uma outra lei regulando o fim dessa vigência. Ou seja, a lei excepcional temporária, ela nasce e termina não havendo a necessidade da revogação por uma outra lei. Isso ocorre nas leis excepcionais e também na lei temporária, tá? E aí, imagina que o Brasil entrou em guerra com a Argentina, foi publicada aí uma lei regendo um determinado fato durante a guerra. É uma lei excepcional, vinculada a um determinado fato, que é a guerra entre o Brasil e a Argentina. E aí, se na vigência da lei ocorrer o fato X, tipificado na lei como crime, mesmo que o julgamento desse fato ocorra após o fim da vigência da lei, o julgamento vai observar o que estava valendo no momento em que o fato X foi praticado. Ou seja, a lei excepcional ou temporária, mesmo tendo perdido a vigência, ela continua regulando os fatos que ocorreram durante o momento, o período em que ela estava vigente. O fato da lei, mesmo estando morta, continuar regulando os fatos que ocorreram durante a sua vigência, dá-se o nome, né, de ultratividade. Então nós temos aqui o conceito de ultratividade. Eu posso então afirmar que a lei excepcional e a lei temporária são ultrativas? Com certeza. É isso que nós inferimos aqui do artigo 3º. Beleza? Tranquilo? Então, a letra B de bola está errada, com base aqui no artigo 3º do Código Penal. Letra C. No Código Penal é adotada a teoria da ubiquidade, segundo a qual tanto o momento da ação quanto o momento do resultado são relevantes para a definição do momento do crime. E quando eu falo momento, eu estou falando justamente do tempo do crime. Aqui a Banca Sesc utilizou uma palavrinha diferente, né? Em que momento que o crime é praticado? Posso usar tanto o momento da ação quanto o momento do resultado? Não, não posso. Lembra do mnemônico luta que nós vimos na questão anterior. Ó. Com relação ao tempo do crime, adota-se a teoria da atividade e não a teoria da ubiquidade. Por isso que está errada aqui a nossa letra C de casa. Fundamento em que artigo, Dicler? Artigo 4º do Código Penal. Letra D. Em se tratando de crime continuado ou permanente, será aplicada a lei penal mais benéfica, caso surja uma lei penal mais grave antes da cessação da continuidade ou permanência da conduta criminosa. Olha só. Quando eu falo em crime continuado ou em crime permanente, eu estou falando de um crime que se prolonga no tempo, tá? É um crime que se prolonga no tempo. Portanto, um exemplo de crime permanente é o sequestro. Imagine que venha uma determinada lei, que eu vou chamar aqui de Lei 1, dizendo que a pena do sequestro vai ser reclusão de 2 a 8 anos. E aí, um determinado sequestro se inicia. Depois vem uma Lei 2, dizendo que a pena do sequestro, agora, vai ser reclusão de 1 a 4 anos. E antes do sequestro terminar, já que ele durou aí quase um ano, foi um sequestro bem longo,
vem uma Lei 3 dizendo agora que a pena do sequestro é reclusão de 6 a 20 anos. E aí ocorre o fim do sequestro. A pergunta que eu te faço aqui é o seguinte. Pensa comigo, ó. Tá? A pergunta que eu te faço aqui é o seguinte. Qual dessas leis deverá ser utilizada? A resposta para a pergunta era dada pela súmula 711 do nosso STF. Dá uma olhada lá na súmula 711 do STF que está aqui. Olha o que ela diz. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Ou seja, dessas 3 leis aqui, eu teria a Lei 1 regendo esse momento do crime. Eu teria a Lei 2 regendo esse momento 2 aqui do crime. E eu teria a Lei 3 regendo esse outro momento do crime aqui. De modo que todas as leis possuem vigência anterior à cessação, ou seja, anterior ao fim do crime. Desse modo, com base na súmula 711 do STF, qual lei que eu devo utilizar? A lei mais benéfica? Não. Eu vou utilizar a lei mais grave, que no meu exemplo é a Lei 3. Tá ok? Tranquilo? Portanto, é falsa a nossa alternativa D de dado com base na súmula 711 do STF. Fechando a questão e depois fechando o bloco, né, já passamos aí dos 30 minutos, eu tenho que o princípio da reserva legal impõe a existência de uma lei anterior ao fato cometido pelo agente, com definição precisa do preceito primário incriminador, vedada a criação de tipos vagos ou imprecisos. E aqui ele utilizou reserva legal como sinônimo de legalidade. Particularmente, eu não concordo muito com isso. Teria que ser o princípio da legalidade e não da reserva legal, já que reserva legal é um desdobramento da legalidade. Impõe a existência de uma lei anterior, que seria o princípio da anterioridade, com a definição precisa do preceito primário, ou seja, nós temos aqui a taxatividade. Mas essa alternativa foi dada pela Banca CESP como gabarito. Declare, o que é preceito primário incriminador? Que zorra é essa? Olha só, quando eu tenho, por exemplo, lá no artigo 121, homicídio. Aí vem artigo 121, matar alguém. Pena, reclusão de 6 a 20 anos. Quando isso acontece, o que eu tenho aqui? Esta parte que descreve o crime é o preceito primário. E esta parte que descreve a pena é o que a gente chama de preceito secundário. Beleza? Com isso, a gente mata aí esse bloco, tá? Daqui a pouco eu volto para continuar a resolver as demais questões sobre a aplicação da lei penal. Um abraço e até daqui a pouco.